Os moradores da pequena e pacata cidade americana de Rockland estavam em alerta e com muito medo de saírem de suas casas para fazerem seus costumeiros passeios e caminhadas, algo que já era considerado uma tradição em muitos bairros da região. Certamente, a maioria das pessoas imaginaria que o motivo desse medo se deve a algum tipo de onda de crimes e violência, ou até mesmo a ocorrência de algum tipo de pandemia ou caos social, não é mesmo? Acontece que a razão de toda essa tensão não tinha nada a ver com um vírus invisível ou com cenas generalizadas de assaltos ou outro tipo qualquer de desordem. A razão de tanto temor era muito menor e andava em 4 patas, mas tinha um latido que mais se parecia com o rugido de um leão. Estamos falando de Lion, o enorme pitbull que uma senhora viúva de 79 anos adotou, sem se importar com os julgamentos da vizinhança ou quem mais se atrevesse a dizer que ele era um cão violento. Mas no dia em que seus vizinhos ouviram os gritos vindo de sua casa, ficou claro que alguém estava completamente enganado sobre a personalidade desse cachorro. Não é nenhuma novidade que muitas pessoas julgam as situações pela aparência, especialmente quando isso envolve algo ou alguém que possui uma fama injusta de ser violento e cruel, como é o caso dos pitbulls. No dia em que Melody, uma simpática idosa, cruzou o caminho de um exemplar dessa raça de cachorro, as pessoas disseram a ela que essa era uma espécie extremamente mal vista na sociedade, mas mesmo assim, Melody não quis dar ouvidos aos boatos e opiniões e decidiu seguir com a ideia de adotá-lo. Os burburinhos sobre esse tal monstro de patas enormes começaram quando boa parte das pessoas do tranquilo bairro que fica na periferia de Rockland percebeu que um cachorro abandonado estava zanzando pelas ruas e revirando latas de lixo. Seus dentes grossos e afiados intimidavam a todos que colocavam os olhos naquela espantosa criatura, e ninguém tinha coragem de sequer se aproximar. Contudo, nessa mesma vizinhança havia uma senhora idosa que morava sozinha desde que seu esposo faleceu, e o fato de não ser vista com frequência pela família contribuiu para a sua decisão. Essa mulher tinha um grande coração, e uma das coisas pela qual ela sempre teve uma fraqueza foram os animais em situação de rua. Certo dia, enquanto voltava de um supermercado para casa, a senhora Melanie Melody acabou sendo cercada e o seu caminho foi bloqueado por aquele ser que seus vizinhos tanto temiam, o pitbull marrom de aparência perigosa. A maioria das pessoas fugiria e sairia gritando por ajuda, como era de se esperar. No entanto, a amável senhora Melody olhou o cachorro nos olhos e não ficou nem um pouco preocupada ou intimidada. Por algum motivo, ela sabia que não estava em perigo e que aquele cão que as pessoas chamavam de monstro não faria mal algum a ela. Apesar da evidente musculatura natural do cachorro e de seu porte avantajado, ela não podia ignorar o quanto ele estava magro e com os ossos à mostra. Em contrapartida, os olhos do cachorro estavam fixos em sua sacola de compras e ela logo notou como o rabo dele começava a abanar e suas orelhas a baixarem. Era claro que ele estava com fome. Dona Melody pensou imediatamente e assim, indo na contramão da maioria de seus vizinhos, ela deu alguns passos e se aproximou do pitbull. A doce senhora estendeu a mão sem temer o perigo. O cachorro a cheirou e então cedeu suavemente a cabeça para que ela pudesse fazer algum tipo de carinho. Ela sentia no fundo de seu coração que aquele cachorro em especial não iria machucá-la de modo algum. Por isso, sem pensar 2 vezes, Dona Melody fez um sinal para que ele a seguisse e assim levou o temido cão para dentro de sua casa. Enquanto caminhava, Melody se deu conta de que precisava dar um nome ao seu novo hóspede, uma vez que não havia nenhuma coleira ou qualquer outra coisa que indicasse qual nome ele poderia ter sido batizado no passado. Quando entrou em casa, Melody olhou para o lado e começou a procurar alguma referência para ter alguma ideia. Decidiu então que o magro pitbull se chamaria Lion, por causa de um leão de pelúcia que ela tinha de enfeite em seu sofá. Apesar da aparência agressiva de Lion, o cão não fez nenhuma resistência para obedecer aos comandos da idosa. Ele parecia fazer questão de não criar nenhum tipo de problema que pudesse afastar a caridosa mulher que o acolheu. Quando olhou pela janela, Dona Melody viu que Edward Morris, um de seus vizinhos que estava regando o jardim da frente, tinha notado que o terror da rua agora estava dentro de sua casa. Ao perceber que estava sendo observado, o homem desligou a mangueira e fez um sinal para que a senhora Melody saísse de casa. Senhora Melody, vem aqui, por favor. Quando a idosa abriu a porta e o cachorro a acompanhou, o homem que se preparava para atravessar a rua parou e ficou olhando para eles à distância. Ele parecia bem ansioso. A senhora viu que esse cachorro está seguindo você e até mesmo entrou em sua casa? Devo pegar um taco de beisebol para espantar ele para longe? A mulher olhou de volta para o cachorro, que estava sentado ao seu lado com a língua para fora, como se esperasse que ele voltasse logo para dentro de casa. Dona Melody então começou a gargalhar com vontade. Oh céus, você não tem nada com que se preocupar.
vou levar o cachorro pra casa. Ele agora vai ser meu companheiro. O homem ficou atordoado com a resposta de sua velha vizinha. A senhora precisa ter muito cuidado. Esse cachorro é muito perigoso. Dona Melody virou as costas para o sujeito e respondeu: acho que não há nada com que se preocupar. Ele não vai me fazer mal algum. Ela então fez um carinho no cão e voltou com ele para dentro de casa. É claro que nos dias seguintes a senhora idosa e o cachorro se tornaram bons amigos. Mesmo assim, ela espalhou cartazes na tentativa de descobrir a quem o cachorro realmente pertencia, pois suspeitava que ele não tivesse sido um cão de rua por toda a sua vida canina. Dona Melody estava ciente que ter em casa um cão macho era algo que aborreceria ainda mais seus vizinhos, pois rolava o boato de que a potencial agressividade dos pitbulls machos era ainda maior, mas a idosa não se importou com o preconceito deles. Ela sabia que seu novo amigo Lion era um bom menino e estava disposta a arriscar. Assim, decidiu que todos os dias comeria ao lado dele, passearia com ele e até lhe contaria suas histórias de vida que as outras pessoas não pareciam muito dispostas a ouvir. Embora ela soubesse que ele era um cachorro e que provavelmente não conseguia entender o que ela estava dizendo, ela se sentia muito bem por vê-lo ao lado dela, com a cara de quem sempre estava ouvindo cada palavra que ela falava. Fazia muito tempo que Dona Melody não tinha uma companhia em sua casa. Ela sentiu como se fosse agraciada com uma bênção por ter agora um cão inteligente o suficiente para reconhecer e responder às suas emoções. Os dias se passaram e alguns filhos e netos decidiram finalmente visitá-la. É claro que a família tinha escutado muitas coisas sobre o cachorro que a idosa tinha levado para casa, mas ao invés de se influenciarem pelas opiniões maldosas dos vizinhos, eles acreditaram na viúva que garantia que Lion era um bom cachorro. Os netos então começaram a correr e se divertirem pelo jardim ao lado do novo mascote da família, e por horas e horas o resto da família ficou admirando a cena. Felizmente, tudo estava indo bem. E isso durou até o último dia em que as visitas ficaram na casa. É quase um consenso de que a curiosidade é uma coisa muito comum entre as crianças. E uma coisa que chamou a atenção dos netos de Dona Melody foi um rio que passava pelo bairro e que não ficava longe de sua casa. A corrente desse rio era muito forte, mas em vez de se assustarem, os dois garotos ficaram simplesmente fascinados. O mais novo deles, James, decidiu que iria explorar a margem, mas acabou chegando perto demais das correntezas. Antes que pudesse perceber o quão perto estava do rio, James escorregou na grama molhada e começou a rolar para dentro do rio. Lion observava tudo de longe enquanto estava acorrentado a uma cerca velha. Aquilo tinha sido uma providência que Melody tinha tomado por causa da reclamação dos vizinhos e desde então passou a prendê-lo durante os fins de tarde para que não escapasse. Além disso, ela tinha medo de que o cachorro pudesse deixá-la. Afinal, ele era um cachorro de rua e tinha seus próprios vícios noturnos. Normalmente, Lion não se importava de ficar na coleira desde que tivesse algo para comer e uma sombra para se deitar. No entanto, quando o cão ouviu o neto da mulher gritando, ele não perdeu tempo e começou a forçar a coleira. E com sua impressionante força de pitbull, simplesmente arrancou um pedaço da cerca e começou a correr em direção aos gritos da criança. Quando o cachorro chegou ao rio, todos os membros da família e até mesmo alguns vizinhos estavam reunidos ao redor, completamente perdidos quanto ao que deveriam fazer. Mas ao contrário deles, o cão não hesitou. Lion se jogou na água e começou a nadar em direção ao garoto. A corrente do rio era muito violenta e o menino não sabia nadar e estava lutando para conseguir ao menos respirar. Contudo, para sua sorte, o cachorro acabou chegando a tempo. Pouco antes de as energias do menino esgotarem, o cachorro mordeu suas roupas e começou a puxá-lo em direção à margem. Todos aplaudiram quando o cão conseguiu arrastar o pequeno James de volta até seus pais. Um dos vizinhos deu um passo à frente e, cheio de culpa, olhou nos olhos da senhora Melody. Quando ouvi os gritos, devo admitir que pensei que o cachorro havia machucado alguém. O homem se ajoelhou no chão e deu um tapinha no cão encharcado. Você é um herói, Lion. Todos nós sentimos muito por ter pensado e espalhado coisas ruins sobre vocês. Outro vizinho se desculpou. A idosa abraçou o neto, que também estava todo molhado, pouco antes de virar para o pitbull e dizer: eu sempre enxerguei o bem que existe em você, meu Lion. Agora todo mundo vê isso também. Todos ficaram maravilhados como um cão, que aparentemente parecia ser um animal perigoso e cruel, se mostrou como um ser cheio de amor, coragem e dedicação a um membro da família. Essa história incrível de como um cão de rua ganhou o coração de uma cidade inteira se espalhou e comoveu muitas outras pessoas. E desde então, o preconceito com a raça vem diminuindo ao longo do tempo, graças aos diversos exemplos de donos que oferecem muito carinho e amizade, ao invés de explorar de maneira errada os evidentes dotes físicos que esses belos cães possuem. Por muito tempo fomos ensinados de que essa é uma raça perigosa e com personalidade extremamente agressiva. No entanto, desde que as pessoas entenderam que, assim como qualquer outro cão, o pitbull pode ser também o melhor amigo do homem, muitos são os exemplos que encontramos espalhados por aí, seja em nossa vizinhança ou nas redes sociais. E quanto a você?
Conhece algum animal de dar medo que, na verdade, não passa de um gigante de bom coração? Deixe nos comentários a sua experiência. E se você gostou dessa incrível história, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro caso emocionante que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!